Quando falamos em predestinação, falamos sobre a doutrina que exalta a grandeza de Deus. Essa doutrina apresenta Deus como soberano, o Deus que é infinitamente maior e melhor do que qualquer arquiteto humano. É o Deus muito mais sábio, mais inteligente, plenamente santo e incomparável com qualquer outro ser que já existiu. Além disso, estamos falando em propósito. Deus predestinou acontecimentos antes dos tempos existirem, antes do mundo ser criado, e tudo isso com propósito, com objetivo. Deus não é o tipo de ser que faz coisas sem propósito ou sem um objetivo. Pelo contrário, Paulo inicia o capítulo 1 de Efésios falando sobre Deus ter nos elegido nele antes da fundação do mundo. Em seguida, coloca que essa eleição tem como consequência exaltar louvor da glória de Deus, ou seja, a predestinação está intrínseca a isso. Ela concede temporalmente uma sequência no propósito, no plano de Deus, que é nos fazer semelhante a Cristo, e por fim, que glorifique ao nome dele. Outro ponto a ser citado está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Basicamente, o mesmo Paulo está dizendo que a salvação que recebemos foi nos dada na intenção de não nos gloriarmos nessa salvação. É interessante pensarmos no Deus que faz todas as coisas com propósito. Pois no versículo 10 desse mesmo capítulo, em continuação aos dois textos que lemos agora, temos o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus opera a salvação, concede a graça e a fé, e por fim, prepara boas obras para que todos os que são salvos andem nelas. Glória a Deus soberano. Dessa forma, devemos pensar que Deus nos cria com propósito, nos salva com propósito e mesmo depois de salvos, continuamos com propósito. Ao entender a ideia de predestinação, precisamos fixar em nossa mente e em nosso coração a palavra propósito, pois cremos em um Deus de propósito. Infelizmente, fomos ensinados da maneira errada, até mesmo no meio evangélico. Há uma compreensão incorreta sobre a doutrina da predestinação. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus ao predestinar alguém é tornar essa pessoa semelhante a Cristo. A predestinação nada tem a ver com o que pretendo fazer da minha vida, com o que sonho, com o que acho, com o que penso. Tem por objetivo ser semelhante ao Filho de Deus. A consequência disso está no verso seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Agora, observe qual o motivo de Paulo pontuar todas essas palavras caracterizadas no passado. Porque ele coloca que a predestinação aconteceu antes, o chamado aconteceu antes, a justificação aconteceu antes e a glorificação aconteceu antes, pelo simples fato de ser Deus eterno. Ele é o Deus que não está preso ao tempo. É o Deus que não depende do andar da carruagem para tomar suas decisões. É o Deus que não depende dos acontecimentos e dos eventos deste mundo para que as coisas aconteçam. É o Deus que traçou planos de eternidade a eternidade. Esse é o Deus eterno. Deus está fora do tempo, não preso a ele. Ele é atemporal e transcendental. Ainda que ele haja no tempo, operando maravilhas no hoje, ele não está preso no tempo. Um dos aspectos que encontramos sobre o Criador na Escritura é que os eventos deste mundo não o prendem. Ele age independente de qualquer acontecimento
e tendo total liberdade para tudo. Afinal, Ele é Deus. Desta forma, entramos no decreto de Deus. Como apontamos antes, Deus é um ser planejado de eternidade a eternidade. O nosso grande problema e perigo mediante esta situação era opor-se a esta doutrina querendo ser mais amoroso do que Deus, alegando que Deus não pode predestinar as pessoas. Diante disso, cabe perguntar aos que negam a doutrina da predestinação: acaso a criatura é mais amorosa do que o próprio Criador? Acaso há mais sabedoria nos homens do que em Deus? Ou será que Deus não sabe o que está fazendo? Se é da vontade de Deus condenar pecadores, não há sentido que a criatura questione as decisões do Criador. O apóstolo Paulo se depara com a grandeza do propósito de Deus na salvação do homem e explode em louvor dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Então, não somos mais sábios do que Deus. Não somos mais amorosos do que Deus. Ele tem um plano e vai executá-lo no decorrer da história. Sendo assim, vimos que a predestinação ocorre antes do mundo existir, ou seja, antes do tempo, no que chamamos de eternidade. Interligado a isso, temos o decreto de Deus, que é a execução dos seus planos no tempo. Ele tem planos desde a eternidade e os põe em prática. O Deus, que é eterno, decide agir no tempo e na história, não apenas decretando, mas atuando ativamente e exaustivamente. Não podemos nos confundir quanto ao decreto, achando que Deus olha no futuro para só então depois decretar. Isso é incoerente com o ser de Deus e seus atributos. Na verdade, o que acontece na história do mundo, cada evento, seja ele bom ou não, é exatamente o que Deus decretou. Ele nunca é pego de surpresa, jamais. Ainda assim, mesmo com o pecado entrando no mundo em Gênesis capítulo 3, ou mesmo na morte de Jesus na cruz, em tudo isso repousa o decreto soberano de Deus antes da fundação do mundo. O que Deus sabe que vai acontecer é exatamente o que Ele decretou, e não o contrário. Então, vamos um pouco mais fundo nessa questão. Deus não pode olhar no futuro e ver pandemias, crises e só depois decretar que aconteça alguma dessas coisas. Não é dessa forma que Deus age. No livreto Coronavírus e Cristo, John Piper, na página 39, declara: o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Observe o que A.W. Pink, no livro Os Atributos de Deus, no capítulo 2, diz a respeito. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de iniciar-se no tempo. Tudo o que está acontecendo em nossos dias no século XXI nada mais é do que foi aquilo que foi pré-ordenado antes de existir no tempo. Desde a eternidade, o Deus Trino se relacionava em perfeita comunhão. Sempre foi completo e sem necessidade de coisa alguma. Mas ainda assim, planejou criar o mundo. Ele planejou na eternidade não somente isso, mas também a salvação de seus eleitos. Eis o plano redentivo incluso na história. Alguns questionam, por exemplo, onde estava Deus quando veio o coronavírus e matou milhares e milhares de pessoas? Onde estava Deus nas guerras mundiais? Onde está Deus em meio às catástrofes naturais? R.C. Sproul traz uma resposta que cala a boca de todos esses questionamentos. Deus está sempre no mesmo lugar.
Em meio a todas as catástrofes que acontecem, Deus está no mesmo lugar em que esteve quando seu filho foi crucificado. Ele está assentado no seu trono reinando, sustentando e conduzindo soberanamente a história da humanidade. Portanto, afirmo veementemente: todas as coisas que acontecem no mundo só acontecem porque Deus decretou todas elas. E isso não o torna de maneira nenhuma o autor do pecado. O autor do pecado no sentido de praticar o mal ou emanar de ser o mal. Portanto, afirmamos que não há mal nenhum em Deus e que ele nunca irá contra sua própria natureza. Todavia, isso faz de Deus apenas o que ele é. Deus, ainda que decrete a morte de seu filho na cruz, em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, permanece sendo Deus santo, bom e justo. Confira Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Muitas vezes falamos sobre o decreto de Deus no plural, como decretos de Deus, mas na verdade existe um único decreto. Observe o que A.W. Pink diz. Nós usamos o singular como fazem a Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 28 e Efésios capítulo 3, versículo 11. Porque houve somente um ato na mente de Deus acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvessem muitos, porque na nossa mente só consegue pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos e as ocasiões ou com referência a vários objetos do decreto de Deus, os quais, sendo muitos, parece para nós requerer propósitos diferentes para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo ou de etapa a etapa. Atos capítulo 15, versículo 18 diz: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. O que Deus fez na eternidade foi em um único ato, um único decreto. Ele decretou todas as coisas e todas as coisas vão acontecer, bem como acontecem e acontecerão conforme foi decretado. E nada, absolutamente nada pode acontecer no mundo sem que Deus tenha decretado na eternidade. Portanto, o decreto de Deus e a predestinação não é apenas uma doutrina ligada à nossa crença, ortodoxia, mas também é uma doutrina prática ligada ao nosso modo de viver, ortopraxia. Portanto, conhecer os decretos de Deus é saber que cremos no Deus muito sábio e que planeja todas as coisas. E com isso nos deve trazer segurança e conforto e paz no Deus soberano. Portanto, não estamos sozinhos ou largados. Estamos seguros nas mãos do Deus soberano. O decreto de Deus e a predestinação nos ensinam sobre como Deus é um ser glorioso, digno de nosso louvor e adoração. Portanto, que possamos render glórias a esse Deus e louvá-lo por sua grandeza, curvando-nos em humildade, clamando: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, nos use para proclamar a grandeza que vemos em seu decreto santo. Que não venhamos a esconder essa gloriosa verdade, que o Senhor decreta e predestina, que olhemos para a Escritura ao falar sobre o Deus soberano. Não tirar, não acrescentar, não mudar, mas apresentar como está escrito: o Deus soberano, o Deus que decreta.